Estamos ao vivo para todo o Brasil. Estamos ao vivo agora. Boa noite. Gente, as gravações de Ismael. Eu escutava. Eu perdi agora. Vocês têm que novela na rede bola do Paganela. Nosso lá. Sexo novela, tudo de radionovela. E era igualzinho como ele fazia. Já tá transmitindo, deixa eu ali, você tá ao vivo. Tá ao vivo. Agora não tem mais som que não pega, né? Todo mundo tá pegando. A Ismael fica pesquisando os sons de fundo, né? Tempestade, vento e tal. É porque eu fiz podcast, né? Que é tipo um programa de rádio. Então eu já tenho algumas trilhas. Guardadas, né? Ah, legal. Acho muito legal. Vamos lá ouvir. Antes eu esqueci de fazer aquilo. Vamos ligar o ventilador, né? Agora você sentiu, né? Tá todo mundo acostumado. Aproveita o papel e faz aí uma botadura. Já trouxe a... Quem tiver Vamos pensar, dificuldades. o vídeo tem ar-condicionado. Pode crer. Na sala do vídeo agora tem ar-condicionado. Gente, vou trabalhar aqui agora. Todo mundo entra sorrindo, assim, foi maravilhoso. Todo mundo quer ficar lá agora, né? Mudar a luz? Só vou quando mudar aquela luz. Vamos ouvir agora a música, Desculpa aí. que a gente vai esquecendo do calor. Eu já comecei aqui na casa. É a música.
Lindíssimo. Linda. Muito. Manda o link para mim depois, por favor. Adorei. Oi, tudo bem? Tudo Jean tá conseguindo entrar? Vamos então agora ler uma poesia chamada A Bússola, indicada por Gabi. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal. Católica. Uma pegada bem, né? Como você fechava o evento? Eu senti assim, É um só deve ser do movimento carismático. eu ouvi São não Paulo, só que é termos mais- católicos nem evangélicos. Eu ouvia sentir coisas espíritas também. No arranjo parece um pouco evangélico, mas sinto algo também. Enfim, eu acho que é uma música universal. Eu acho que é mais por aquele caminho do carismático, É, ação nova, é, entendeu? Porque no Porque final tem projeto até não. uma foto de um texto. É, Sim. eles não colocaram. Não, eu vi, é uma banda católica. Mas, assim, é bem fiel ao texto, pega o texto. A gente sente que o arranjo... E eu acho, assim, bonito esse arranjo que é simples, geralmente, dessas músicas evangélicas católicas. E exploram mais os sentimentos, assim, mas tem sempre uma bateriazinha, um baixo bem pesado. E vozes junto. Tem uma hora que um monte de voz ao mesmo tempo. Mas é uma forma da gente já ter o primeiro contato com a passagem de uma maneira bem artística. E agora continuando com poesia. E hoje vamos ter vários vídeos. Eu procurei fazer algo mais diferente, porque essa apresentação a gente fez no seminário do NEP, né? Que a gente esteve presente lá. Alguns não estiveram presentes e a gente vai recordar muitas coisas do seminário. Mas eu procurei, viu, Mayara, fazer coisas diferentes, viu? Não peguei Ctrl-C, Ctrl-V, não. Então vamos ler a poesia? Boa noite. Boa noite. Ela se chama A Bússola. Na viagem rude e longa, em região solitária, a todos os viajores a bússola é necessária. Quando a jornada é difícil, aquele que a tem de perto vai seguindo confortado na bênção do rumo certo. Soprem ventos formidantes e a sombra prometa a morte,
A bússola honesta e firme não perde a visão do norte. Muita vez, em mar revolto, nas zonas desconhecidas, atende silenciosa, dando fé, salvando vidas. Tudo angústia da borrasca e trevas de nevoeiro, mas a bússola responde aos olhos do timoneiro. E outras vezes, no deserto, se palpita a inquietação. Traduz generosamente o conforto e a direção. Em meio a vacilações, significa o resumo de grandes consolações a quem ame o próprio rumo. Tanto em água revoltada, como em areia e em espinho, a bússola generosa jamais esconde o caminho. Nas ruas experiências da romagem terrenal, não se pode prescindir do rumo espiritual. E caminhos deste mundo, seja moço, seja velho, não esqueça, meu amigo, a bússola do Evangelho. Casimiro Valrivo. Casimiro Cunha. Cartilha da Cartilha da Natureza. Escorafado. Realmente eu sempre trouxe muitas coisas sempre que se Boa relaciona. noite, Ana. Muito obrigado, Gabi. Você possa trazer sempre, se você conseguir achar. Então, depois do vídeo, vamos agora ler a passagem. Está acalmada. Por favor, Larissa. Mateus, capítulo 8, versículos 27 e 13 a 27. A tempestade é acalmada. Após entrar no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que uma grande tempestade ocorreu no mar, ao ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Ele, porém, dormia. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes disse: Por que estáis temerosos, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E maravilharam-se os homens, dizendo: Que tipo de homem é este, que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Tradução de Haroldo. Agora a tradução da Bíblia de Jerusalém. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos, então, chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Uma coisa que a gente vê na leitura é uma cena, né? Que, então, quanto mais emoção você coloca, você vai interpretar, você vai entender melhor. Realmente, e lembrando, engraçado, o áudio ajuda muito. Quando ela foi lendo, eu só lembrava do áudio. É verdade. Mas é realmente interessante. Existem etapas muito claras, né, em cada versículo que narram uma história, né? E cada versículo em si ele proporciona uma significação que pode ser explorada. E cada versículo desse texto dava para um estudo inteiro. É muito interessante você ter esse apanhado geral da significação do próprio entrar, do despertar, do estar dormindo, né? É interessante. E eu queria fazer um comentário por essa parte que me chama muita atenção, inclusive na música, que é: quem é esse a quem até os ventos do mar obedecem? Porque para qualquer um ouvir isso e pensando no sentido da figura de Jesus, do poder que ele tinha, inclusive sobre a natureza, quem é esse homem, né? Então, quem lê isso a primeira vez já chama a atenção que ali tem um poder que poderia ser visto por quem não conhece o algo sobrenatural. Então, vamos pesquisar quem é essa pessoa. E Deus é que está com essa pessoa. Não é uma mágica, né? Que alguns, até poetas,
Até poetas, Fernando Pessoa, ele, quando fala do espiritismo, ele considera uma mágica para ele. Eu entendo, e alguns estudiosos até mesmo dos fenômenos espirituais e da metafísica das coisas. Porque os fenômenos mediúnicos, como a materialização, que não é nem tanto isso, né, que não tem uma materialização, mas tem um efeito para quem vê e uma coisa extraordinária e até mesmo mágica. Muito bom, então, mas você já está adiantando as coisas. Porque deu São cenas do próximo capítulo, do próximo estudo. É porque Kardec vem à frente do seu tempo. Não, era isso. Então, isso aconteceu, e se aconteceu mesmo, havia uma razão muito forte de ter acontecido. Para deixar marcado que aquele homem representava Deus mesmo, tinha um poder dado por Deus. Não era apenas uma coisa passageira. Né? Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Essa passagem a gente começa a compreender melhor ainda. Como a gente está lendo em sequência o Evangelho, a gente entende o contexto. E, antes disso, a gente estava vendo, né, a questão dos candidatos a discípulo, né, que ficou semana passada e retrasada com os nossos amigos, Diego e Gino. E nessa passagem, realmente, assim, é o teste para os discípulos. Né? Aqueles que realmente escolheram acompanhar. Né? Jesus convida eles para uma viagem que vai representar as dificuldades que eles vão passar. Porque seguir Jesus não é fácil. Filho do homem não tem Não tem rap na cabeça. Quer dizer, e também depois dessa passagem, no outro trecho, a gente vai falar sobre a desobsessão, e ele já começa, não sei se é esse ou é Lucas, parece que um dos evangelistas já começa a falar sobre que eles estão atravessando até ir outro lado. E aí vai ter a desobsessão, a gente vai entender tanto o que aconteceu antes quanto aconteceu depois melhor, né? Estando lendo em sequência, assim. Então é muito bom a gente fazer essas relações, porque não é fortuito que os evangelistas botaram nessa ordem. E uma coisa que é tão palestrante espírita, de Minas, ele fala de uma peculiaridade desse versículo. Jesus está dormindo. Ele nos outros não está dormindo, mas esse ele está dormindo e acorda, né? É isso. Veremos. É bom saber que ele também dispõe de dinheiro, né? Se alguém não chama, não. Mas vamos ler os outros. Nem todo mundo vai ver. Tem muita coisa. Vamos ler os outros. Vai ter todas as interpretações. Não, Fique tranquilo. Vamos ler então Marcos agora. Para a gente cada vez mais perceber as diferenças e pegando os detalhes do texto, certo? Naquele dia, chegado o fim da tarde, deixa eu compartilhar com o pessoal de casa. Que às vezes quem compartilha no YouTube fica dependendo de nós. Naquele dia, chegado o fim da tarde, diz-lhes: atravessemos para o outro lado. E a gente vai ver que o outro lado é justamente a outra passagem. Né? Após deixar a turba, acolhem-no no barco do modo como estava. Vamos prestar atenção nos detalhes, que nada está aí por acaso. Né? Acolhem-no no barco do modo como estava. E outros barcos estavam com ele. E ocorreu uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco. Ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. O despertam e dizem-lhe: Mestre, não te importa que estamos perecendo? Despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Silencia, cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. Disse-lhes: Por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Temendo muito, diziam uns aos outros: Quem é este que tantos ventos quanto o mar lhe obedecem?
Haroldo Dutra. Na Bíblia de Jerusalém. E disse-lhes, naquele dia, ao cair da tarde, passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco. E com eles haviam outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento e as ondas se jogando para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem, Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar, silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou, por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros, quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Tá, a passagem de Marcos, que tem coisas muito interessantes que a gente vai ver que só tem nessa passagem. Até por isso que, quando a gente fez o seminário NEP, a gente se baseou em Marcos, porque tem detalhes que as outras não têm. E Lucas também tem uns detalhes que as outras não têm. Por isso que nós vamos ler agora. Agora, eu acho interessante que a Bíblia de Jerusalém sempre bota conjurou severamente. Acho que eles têm alguma coisa com essa expressão. Conjurou severamente. Vocês vão ver. Agora é engraçado, né? É uma das poucas passagens que está em 3. Geralmente a gente encontra só dois, Mateus, Lucas, aí deve ter. Só uma pergunta de significado da palavra. Eu tenho um significado para mim, conjuração. Mas eu não sei se entendo que é como uma repreensão e um domínio sobre uma força, né? Conjurar uma força. Tem até algumas. Só um comentário para a gente entender. Tem algumas pessoas que fazem trabalho com feitiçaria, que eu li, e eles têm esse ser do conjurador. Ou seja, é a pessoa que já nasce como conjurador, eles entendem? É um dom, e ele age naquele momento como uma autoridade, que vai daquilo que ele acredita, como Deus, e da sua moral. No entanto, eu não sei se é esse significado que os estudiosos do Evangelho dão, porque, como falou, a gente conjurar, né? Não é apenas repreender também, né? Conjurar, mas eu entendo que conjurar no sentido espiritual. Tem algo assim, mais do que repreender, é um domínio sobre. E repreender só para mim, mais brigar, assim, alertar alguma coisa. Conjurar é alguém que está realmente sob o domínio daquilo que está conjurando. Total. Tem um domínio. Pelo menos é o meu entendimento. Muito embora essa palavra aí especificamente a gente não pesquisou sobre. Eu vou pesquisar. Mas se alguém tiver uma outra opinião, Comentários espirituais. fica à vontade. Uma coisa interessante é que Marcos ele escreveu, né, o que Pedro relatou a ele. Né? Talvez ele tenha mais detalhes por isso. Eu estava pensando por que Marcos tem mais detalhes. Então, Marcos é o menor evangelho, né? Ele é o mais sintético. Então, não tem tantos detalhes. É até atípico que tenha mais detalhes do que os outros. Geralmente é mais resumido. Mas ele conta direto do relato de Pedro, né? E Pedro pode estar, né? Pedro falou que caminhou sobre as águas. Pedro estava aí. Foi o que caminhou sobre as águas. Mas esse das águas de outra passagem. Mas é verdade. Tem um dos Lucas. Vamos ler Lucas agora. Lucas, capítulo 8, versículo de 22 ao 25. A tempestade acalmou. E sucedeu nos dias que ele entrou em um barco, e também seus discípulos, ele lhes disse, atravessemos para o outro lado do lago, e fizeram-se ao mar. Enquanto eles navegavam e adormeceram, desabou uma tempestade de vento no lago, estavam ficando cheios de água os barcos e corriam perigo. Aproximando-se, despertaram, dizendo, comandante, estamos perecendo. Desperto, repreendeu o vento e a agitação da água. Cessaram e houve calmaria. Disse-lhes, porém, onde está a vossa fé? Temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, então, quem é este que ordena os ventos e a água e lhe obedece? Novo Testamento, Haroldo Dutra.
Certo dia, ele subiu a um barco com os discípulos e disse-lhes: passemos à outra margem do lago. E fizeram-se ao largo. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Desabou então a tempestade de vento no lago, o barco se enchia de água e eles corriam perigo. Aproximando-se dele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Ele, porém, levantando-se, conjurou severamente o vento e o tumulto das ondas. Apaziguaram-se e houve bonança. Diz-lhes então: onde está a vossa fé? Com medo e espantados, eles diziam entre si: quem é este que manda até que ordena aos ventos e à água e lhe obedecem? Bíblia de Jerusalém. Porque, como ele diz assim, ó, houve bonança. A gente pode tirar um sentido de que essas ondas, esse vento, geravam para eles uma coisa desagradável. Eles podiam perecer e morrer. Então, quando vem a bonança, é a bênção de Deus. Inclusive, quando o mar é repreendido, não é apenas palavras que vão levar o mar a repreender, mas é uma força espiritual que está agindo. Então, eles perceberam naquele momento que algo que acontecia era, e ele fala logo depois, onde está a vossa fé. Ele indica até o que é que levaria eles a repreender também, de repente, e o que é que leva Jesus a ter essa força, a fé, né? Entendo que a bonança vem conjurar, depois vem bonança. São sentidos opostos, mas que levam resultados. Quando ele conjurou, ele levou um resultado que foi a bonança. E é Deus, né? Naquela atuação de Deus para algo bom. A Bíblia de Jerusalém, ela vai traduzindo e às vezes vai dando já interpretações, né? Haroldo é bem técnico na linguagem. Que está em grego, na verdade. Uma direção de sentido espiritual ou não, ele é muito técnico. Estava conversando com Ismael que em cada uma das passagens Jesus é chamado de uma forma diferente. Em Mateus ele é chamado de Senhor. E nisso Haroldo é, mais uma vez, muito preciso. Haroldo traduz do jeito que está lá. Chama Jesus de Kyrios, né? Senhor, estamos perecendo. Aí em Marcos ele é chamado de mestre, que é o didáskalos, é a didática. E em Lucas ele é chamado realmente de comandante, que é o epístates, é aquele que está sobre uma posição vendo tudo. E Haroldo traduz do jeito que está lá. Então é interessante, os três. Muito bom ele ter feito isso. Porque a Bíblia de Jerusalém diz mestre, né? Sempre mestre. E aí traz o texto original. É sempre só recapitulando: Senhor, Mestre, comandante. E essa questão de conjurar aqui, eu vi que um dos significados do dicionário é justamente conjurar pode ser tanto chamar, invocar, conclamar, como assim, num sentido mais dogmático, assim, relacionado ao coisas que seriam demoníacas, assim, né, vamos dizer assim, seria esse conjurar, exorcizar ou afastar. Então acho que já é uma interpretação assim, bem mais dogmática quando você usa conjurar, talvez não seja realmente melhor. O que está em grego lá vem da palavra timos, que é do coração, aquele que tem coragem para agir sobre alguma coisa. Então o verbo é isso, é como se Jesus estivesse agindo com muita valentia, com muita coragem, e ele domina a situação. Quando você bota conjurar, já dá uma dica de algo de magia, já vai interpretando. E você também já está inevitavelmente categorizando aquela outra coisa como se fosse o inimigo, como se fosse o mal. Verdade. Concordo. Haroldo é muito Que não não necessariamente é perfeito. muito bom. Agora, eu não gostaria de colocar anátema, né? De forma nenhuma, mas será que isso não tinha que acontecer mesmo? Eu acho que sim, eu já respondo sim. Agora, uma reunião branca, hoje, mais aspectos linguísticos, interpretação, assim. É bom que a gente fala das interpretações. Vou anotar. Mas assim, vamos ver mais o texto, as palavras. Assim. Que é isso? Para voltar depois, quando a gente falar disso. Vamos agora para os contextos. Aliás, eu esqueci que antes eu botei. Como a gente vai pontuando com algumas artes, hoje vai ser bem artístico. pode mandar. Rembrandt, ele fez um quadro que a gente vai. Ele pintou um quadro que nós vamos ver.
Mas Champre comenta esse quadro. Então vamos ler antes. Vou pedir para Diego ler o comentário de Champre sobre esse quadro. Charles Chaplin. Qual o nome dele? Como é que se pronuncia? Rembrandt. O quadro pintado por Rembrandt representando essa cena, faz com que toda linha converja para Jesus. Há um raio de luz que atravessa as nuvens e que obviamente indica que se fazia presente a ajuda divina. Tudo mais é tumulto e sombras. Isso é típico não só da cena aqui descrita, mas da vida em geral. A luz desde o céu, desce do céu e brilha sobre o rosto de Jesus. Isso basta para emprestar sentido à vida e para assegurar-nos o livramento em todas as situações difíceis. Falando um pouco sobre... Tem um quadro aí, já na íntegra. É interessante mesmo. Os quadros de Rembrandt, eles são muito característicos por essa questão da contraposição entre luz e sombra, né? Então, a luz, ela realmente está ali para enfatizar determinadas coisas. Mas, ao mesmo tempo, é interessante como, numa vista desatenta, você não percebe alguns detalhes e que geralmente estão escondidos na sombra, né? O próprio quadro do filho pródigo, né? O irmão tá... Muito massa mesmo, né? E aí você entra um pouco na questão de gestalt e tudo, né? De questão de impregnação da forma, né? De que é claro do que é escuro. E essa coisa das linhas... É porque aqui está meio escuro para vocês, mas eu estou vendo bem nítido aqui no computador. Não dá para perceber. As linhas apontando... Tem aqui umas linhas, mas não dá para ver mesmo. Eu acho que tem um pouco a ver com questão de perspectiva. Tem muita artista que explora a questão de perspectiva ou meio que induz uma certa direção com linhas que elas são quebradas, mas que vocês inconscientemente tendem a seguir um caminho. A gente também faz isso em arquitetura. Mas é interessante. Jesus está embaixo. Jesus está aqui. Na verdade, a pintura ela é um princípio barroco, que é a ideia de que está sendo narrada uma cena, como se fosse um teatro. O que é de importância leva à luz divina. O que vamos dizer, coadjuvante, ele circunda a cena, né? Então, a gente tem isso bem claro na imagem. Particularmente, ele faz contraposição de tema. Veja onde é que está o Jesus, né, onde é que está a atuação, na verdade, da vontade dele, né? Veja que a iluminação ela se contrapõe à vontade que ele impõe. Então, isso também é uma coisa que se destaca na pintura. Entendeu? Entendi. Mas em que sentido? Trazendo o sentido que o que é forte é a ação dele. Não é apenas a presença dele. Porque enquanto presença, as coisas se tornaram, à vista dos discípulos, a tempestade, a fúria. Mas através da sua vontade, a atuação acontece. Né? Então, o foco do quadro é a atuação do Cristo. Algumas curiosidades sobre isso. Vai falar artista plástica, né? Artista plástica tem... Algumas curiosidades sobre esse quadro é que aí tem, se não me engano, são 14 pessoas, vamos contar, ou é 13. Eu contei. São 12. Tem mais do que a quantidade de apóstolos. Tem alguns escondidos por aqui, porque ele próprio se colocou no quadro, o próprio Rembrandt. Que é normal dele, sim. Eu não sei qual é aqui, mas ele se colocou. E também ele colocou outro personagem que inspirou ele. Tem 2 a mais aí. Eu sinceramente não sei quais, mas tem algumas simbologias. Tem esse aqui, tá muito desesperado. Não quero nem ver o que tá rolando. E eu acredito que ele seja esse que encara, porque geralmente ele se coloca vendo quem estava, pela perspectiva de quem estava pintando. Tem o que está bem colocando, assim. A quebra da quarta parede, assim. Aí, como o Champin falou... Que é típico de teatro. Como o Champin falou, há uma luminosidade maior no rosto de Jesus.
No entanto, a luz não serve só para destacar a presença de Jesus, mas o desespero também, tempestade, nessa parte aqui, entendeu? A luz não só como contrapor o bem e o mal, a presença divina, mas também os destaques que ele gostava de dar. Isso também eu vi em alguma análise. Porque, em tese, é que deveria estar super iluminado, né? Mas o destaque que o Rembrandt quis dar foi ao desespero mesmo da cena. A gente vai ver, assim, o que é uma tempestade no Mar da Galileia. Vou mostrar. Outra coisa que eu ia perguntar, se era uma... É o Lago de Genezaré, esses três? Mesma coisa, Lago de Genezaré. Mas assim, eu pensei que o bicho fosse mais comum. Não, Tem passagem. eu vou botar um vídeo de uma tempestade nos dias de hoje, para vocês verem. Vamos ver antes aqui um vídeo de Composição com a galera lá. para fazer agora. A câmera tá funcionando? Não. Tá funcionando. Tá tudo bem. E quando compartilha, faz um belo som. Ela avisa quando tá. Ela avisa quando não está transmitindo. Então vamos pegar o linkzinho aqui e mandar para o pessoal acompanhar. Por que eu faço isso? Só para explicar enquanto isso. Eu poderia até transmitir, mas nós não temos os direitos sobre essas imagens. Então, possivelmente nosso vídeo iria sofrer algum tipo de restrição de direitos autorais. Aí está, gente, o vídeo. Por favor, cliquem no link e assistam. Vamos assistir aqui. Até já já.
aqui. Ok, Giano já viu. Tem alguém assistindo ainda? Pode assistir, não quero Eu atrapalhar. vou dizer, o cara é corajoso, viu? Porque ele entra em alguns aspectos, assim, como por exemplo, a questão não é a dúvida, né? E ele fala um pouco, né, a questão principal não é a crença, né? E aí você vê, né, quantas crenças não impõem que você não pode ter dúvida, que você tem que simplesmente confiar cegamente, né? E ele fala que o oposto da fé não seria a dúvida, mas seria o medo, né? Realmente você disse, é corajoso dizer isso. Uhum. Dentro de uma doutrina que às vezes tem umas posturas um pouco fundamentalistas, né, e trazendo a importância desse esclarecimento. A importância da dúvida. Ele é neopentecostal, alguém sabe dizer? Não Acho sei. que eu não Pois é, com certeza não. sei. Uma coisa que eu não tinha observado ainda, essa seria a única passagem que Jesus estava dormindo? Do Evangelho, sim. Tem passagens até que quando eu falo, né? Enquanto os apóstolos dormiam, quando ele ia ser entregue, e ele estava em oração, e ele fala da necessidade do trabalho. Mas essa é a única passagem mesmo. Eu acho que ou é o Champ ou é o Pastorinho que comenta sobre isso. Agora vocês vão me desculpar, porque eu lembrei de uma coisa. Que eu lembro que ele dormiu depois que ele fez uma viagem, uma coisa assim. Não sei se está incluso isso. Que ele dormiu durante muito tempo. Foi Jesus, sim. Pode ser uma narração espiritual, porque tem muitos livros narrando histórias de Jesus psicografadas, né? Pode ser também. Agora, na Bíblia, segundo, a gente pode até pesquisar, mas segundo o Pastorinho ou Champlin, seria a única passagem. E falando sobre o medo, é o que esse irmão espírita fala, que a gente não tem. O medo, ele neutraliza, né? Mensagem espírita, não falando de fé, mas enfim. Acho que a mensagem espiritual de Jesus é essa, de que existe algo a mais do que essa vida, você supera. Porque inclusive vem, ao mesmo tempo, vem a força espiritual para você superar aquilo quando você tem fé e não se entrega ao desespero, à crise e ao medo, que é um vilão grande, que gera tanta coisa, né? O medo de não sobreviver. A própria figura de Jesus, Antônio, durante a história, desde que ele esteve aqui na Terra, é confortadora, não? Assim, não é por acaso que durante séculos a gente esculpiu imagens e fez imagens. De certa forma, acolhedor essa imagem do Cristo. E a gente tenta materializar, muito embora seja algo essencialmente espiritual. Mas se preocupa conosco e isso nos conforta. É o que a gente vai ver nessa passagem. Mas vamos para frente, porque interpretação. Alguém da internet quiser comentar, por favor. Deixa eu ver se tem alguma escrita aqui. Só Nayara botou aqui, gostou muito da parte da fé e do medo. Acho que foi a parte mais assim que chamou a atenção nesse vídeo, né? Agora vamos aos contextos. Interessante a gente localizar o espaço, começando pelo espaço. Gostei também do layout da imagem de trás. Gostou? Gostei. Mudou, né? Mudou. Vai ser daqui pra frente assim, se vocês quiserem. Eu aprovo. Quem está na vez? Cabine. Espaço. Onde? Mar da Galileia. Um lago da região da Galileia, também chamada no Antigo Testamento de Mar de Quinerete, ou no Novo Testamento de Lago de Genezaré e Mar de Tiberíades. O seu moderno nome hebraico é Iam. Iam Kinneret. Sua o seu nome hebraico Exatamente. Sua indústria de pesca, tão proeminente no Novo Testamento, era famosa por todo o Império Romano e produzia um florescente comércio de exportação. Por outro lado,
A posição do lago, nas profundezas no vale do Rio Jordão, e cercado por colinas, tornava-o sujeito a perturbações atmosféricas e tempestades súbitas. E aí que era comum, assim, de se ter essas tempestades por causa da região ser rodeada por colinas. Que coisa, não? Porque geralmente quando tá no vale, ele tá mais protegido de vento, né? Assim, o lago, aí ele vai correndo até lá perto de Jerusalém. Olha aqui, ó. Uma A lagoa. Aqui dá pra ver bem, o Mar Morto de um lado e o Mar da Galileia. Lá em cima do norte. E aqui o Rio Jordão. A não ser que um dos lados desse vale, como ele diz, seja mais alto e receba o vento, né, criando esse efeito. Sim, sombra de vento. Isso, de volta para as águas. Porque não é comum um lago ter nem movimentação. Pois é, eu só lembro da lagoa, né? Lagoa. Que lá é imenso. É bem grande. É grande, né? E essa lagoa aqui, ela é uma construção artificial, né? Não, a construção posterior mas ela é natural. Ela era um pântano, era uma região pantanosa, e aí Saturnino de Brito fez um projeto de contenção das águas. Cara, tem foto que Gente, isso é um lagoa negócio. Essa parte de baixo. Lagoa Azul, de Jerusalém. Lagoa Azul. Lago Azul. Tem uma música que fala, não sei se Lago Azul. Não, acho que é católico. não é espírita. Foi o moro em Jerusalém. Pode ser lindo. Vamos lá, Você tem uma caixa. Gabi, por favor, lê esse de baixo também. Por causa da sua extensão, deram-lhe o nome de mar, não obstante serem doces suas águas. Ah, tá. Deu o nome de mar. Entendeu? Ele é gigante. É muito grande. Não dá pra comparar com a lagoa, não, daqui. Com certeza. É muito Não é grande. socada. Veja o açude de Florêncio para lá, né? Que é uma coisa linda. A gente vai ver que para você observar tanto de um lado o outro, é difícil, às vezes não dá para ver. Vamos seguir. Aqui vocês. O nível das águas está a 212 metros abaixo do Mediterrâneo. Abaixo do mar. Ele é um mar abaixo do mar, um lago abaixo do mar. Falando do outro lado, já antecipando um pouco na semana que outra semana. Próximo, quando ele fala, passemos para o outro lado. Que outro lado era esse? Por favor, Maia. Outro lado. A aldeia de Gerasa, a atual Jerash, está situada a mais de 50 quilômetros do Lago de Tiberíades. Vive em Jerusalém. Amélia Rodrigues, vivendo com Jesus, ela fala: do outro lado, era definido pelas montanhas de Decápolis, com as suas formações vulcânicas enegrecidas e ameaçadoras. Era a primeira vez que se deslocava naquela direção, conhecido o lugar como constituído por adversários dos judeus, pois que os seus habitantes, remanescentes gregos, viviam do negócio de suínos. Primeira vez, era aí. Aí você botou uma observação. Observação. Conforme Marcos 5:18, trecho seguinte ao que estamos estudando, Jesus operou a desobsessão de um homem gerazeno que estava sob o jugo de legião. Foi nessa ocasião que houve a ocorrência com a manada de porcos que se afogaram no mar após os espíritos de legião terem os subjugado. Spoiler. Massa. Um spoilerzinho, tá? Olha aqui, a aldeia de Gerasa, gente. No mapa. Vejam aqui a divisão. Galileia fica nesse campo aqui, do lado de Genezaré. Do outro lado é Decápolis. E a aldeia de Gerasa fica aqui embaixo. Sejam chamados. Quero chegar, Gadara. São nomes que eles usam também. Oi? Gadara. Gadara? Ah, aqui, Gadara é outra aldeia. Ah, é outra? Aqui embaixo, tá vendo? Tem até um círculozinho.
Gerasa. Tempo, quando? Fim da tarde. Nos meses de Tikri e Nissan, setembro, outubro, março, abril, aquelas águas normalmente serenas, quase sempre mar, espelho, agitam-se de inopino, crescendo suas vagas a alturas desmedidas, sacudidas por ventos inesperados, tormentosos. Nesses períodos, os pescadores cuidam de não se adentrar pelas águas traiçoeiras entre o meio-dia e a meia-noite, a fim de se pouparem às surpresas das arremetidas tempestuosas. A hora décima, o céu apresenta-se fulgurante, e as águas tranquilas pulsam suavemente tocadas por ventos leves e cantantes. Saiamos daqui de Jesus. Os barcos estão prontos? Sim, Rabi. Retruca Simão. Interessante. Rodrigues, Essa recomendação. Poxa, era dúvida que eu tinha. Ela fala para não sair entre as 12 horas e a noite, justamente porque quando fosse na volta, ele já não teria uma visão clara do céu. Então é muito mais difícil você prever de onde é que vem a tempestade, né? Por isso que geralmente eles começam pela manhã. Mas dá para imaginar o temor dos discípulos, né? Tipo, a primeira vez que eles estavam indo, nesse horáriozinho aí que corria o risco de ter essas tempestades, esses... É pesado, né? Verdade. Tiana, me desculpa, eu não vi. Ela queria comentar. Fica à vontade, Tiana. Com relação ao comentário que foi feito aí, das águas claras do lago, das águas calmas do lago. Na realidade, realmente, a gente imagina um lago e a água é bem tranquila. Só que o que é que Champlin diz? Que o lago fica a 213 metros abaixo do nível do mar. É uma região semitropical que provoca o ar quente naquela região e que quando esse ar quente se choca com o ar frio que vem dos montes, né, ali ao redor, isso provoca as tempestades no lago. Agora está esclarecido. Muito bom, Acho que Tiana. das massas de água de frio. Obrigado pelo complemento, viu, Tiana? Valeu. Agora, vamos entrar no quem, o que, como, quando. Quando já passamos. Mas o que? Algumas palavrinhas que nós retiramos, começando por barco. Por favor. Barcos. Os barcos da Galileia eram empregados principalmente para pescar, mas também eram usados para a comunicação em geral entre um e outro lado do lago. Essas embarcações não eram muito grandes. Uma delas pôde acomodar Jesus e os seus discípulos, mas uma grande pesca, apanhada por uma só rede e de uma só lançada, pôde sobrecarregar dois desses barcos. Pôde sobrecarregar dois desses barcos. Apesar de que, sem dúvida, dispunham de velas, eram regularmente equipados com remos, o que possibilitava seu avanço em períodos de calmaria, bem como durante as furiosas tempestades que varriam o lago. Já deu para ter mais ou menos uma visão de como seria o barco naquele momento. Não era muito grande, possivelmente com velas, até porque existiam períodos de calmaria que precisava da vela para se movimentar. Remos, mas assim, outras fontes falam que não era comum se ter remadores como os navios romanos que a gente vê nos filmes, que ficavam assim embaixo remando. Não era comum isso entre os judeus. Era na base da vela. Eu vi o comentário que isso aí realmente Às vezes aparece em filmes e assim, liberdade. E geralmente esses eram pagos, eram assalariados. Eles não utilizavam escravos para fazer esse tipo de serviço, não era prática, não. Eram pessoas assalariadas naquela época. Os romanos. Bem, agora de baixo. Só essa frasinha de mano. Frasinha de mano.
A posição de cada qual na vida é o barco. Emmanuel, caminho, verdade e vida. Só um. Só um. A gente ir pensando. Só um toque. Uma simbologia que a gente ir pensando. É porque há muitos trechos intrigantes nas passagens que a gente vai ver. Poupa. Não, vai. Vai pensar que pouco servir com ele. Só... Um pouco de fruta. Comentário bem aleatório. Pouco, literalmente, mais atrás do último traseiro. Em relação ao barco, se refere à parte traseira, em contraste com a parte dianteira, chamada proa. Isso segundo Haroldo Dutra no Novo Testamento. Na polpa, que também era levantada, geralmente numa forma de pescoço de ganso, havia a estátua da divindade protetora do porto de origem do navio. 2 grandes remos na polpa serviam de lemes, cada qual operado independentemente ou então girados conjuntamente mediante um jogo de cordas amarradas a um cabo central. Âncoras poderiam ser lançadas da polpa. Isso conforme Douglas, no dicionário da Bíblia. E Pastor diz o seguinte: o lugar de honra situava-se na polpa, perto do leme, e o passageiro sentava-se geralmente no tapete velho, apoiando-se num travesseiro de couro. Que ele fala em travesseiro, almofada aqui, né? Sim. Jesus estava reclinado numa almofada, alguma coisa assim. Visual essa parte. A polpa também é uma posição simbólica, a gente pode ver. É o lugar de honra do barco. Perto do leme, né? Exatamente. E é um lugar estrategicamente mais estável, não é? De lá que se posicionava para jogar âncora, para dar a base da sustentação para o barco. Era de lá que a âncora era jogada. Tudo isso só jogando assim, ideias, né? A gente pensando na simbologia Mas será que é à toa que Jesus estava lá? Não sei. Ela atua. Super. Sempre Ela é. atua Sempre também. igual as histórias. Agora, Drica, vamos ver sobre tempestade. O quê? Tempestade, grande agitação, turbilhão de vento. A agitação violenta das águas no Tiberíades, provocada por correntes de ar que descem pelo Vale do Jordão, são ainda hoje tão repentinas que é difícil prevê-las. Marcos e Lucas a chamam de Lailaps. É isso? Isto é, um turbilhão de vento. Era, pois, um vendaval mais violento que os comuns, de modo a assustar os pescadores, tão acostumados ao seu lago que lhes dava o sustento. Isto está em Pastorinho, Sabedoria do Evangelho. Mais detalhes, né? Eles estavam muito desesperados, né? Era uma tempestade mais pesada que o comum. Aí, repentina, pessoa da natureza. A palavra é essa mesmo? Tá aqui. Em grego. Porque Mateus ele fala 6 mós, talvez daí venha, ele fala balão sísmico, né? Não sei se tem a ver com isso, que é tempestade, 6 mós, e o Marcos usa Lailaps mesmo. Que eu nunca tinha ouvido falar disso. Turbilhão de vento. E olha só, já era difícil de prever, quanto mais à noite. Não tinha visão nenhuma. Ele tá de boa, né? E o toque é Aqui. importante, né? Eles já estão acostumados com a realidade do lado. De surpresa, os nativos, né? Aqui mesmo, pessoal, a gente tá andando, um sol escaldante, de repente, Daqui a pouco, vem umas Aquela luzes. chuva só pra molhar você. Abafa e depois. Olha aí. Agora vocês querem ver os Lailaps? Eu quero bastante. Vamos então, só mandar o link aqui pra galera. Isso estava no Pastorinho. Vou pegar o link pra mandar pra galera aqui. Cadê eu fiz aí? Ela não ia deixar passar, Bruno. Cara, ela grava isso pra mim um monte. Pessoal, vou mandar o link para vocês olharem a tempestade nos dias de hoje. Ok? Vamos lá.
Bem que lá no livro lá, né? Vamos prosseguir? Agora quem? Jesus, como a gente já falou, né? Senhor, Mestre e Comandante. As três palavras utilizadas pelos evangelistas. Virginia, por gentileza. Jesus, Senhor, Mestre e Comandante. Deve-se observar que a palavra usada por Lucas, traduzida por mestre, não foi a mesma empregada por Marcos. A palavra de Marcos significa professor, aquele que ensina. O outro vocábulo é usado 6 vezes por Lucas como título de Jesus, e pode ser um simples sinônimo da palavra empregada por Mateus e Marcos, que pode ser traduzida por mestre. Por esse e por outros casos semelhantes dos evangelhos, deve-se aprender que seus autores nem sempre tiveram cuidado de observar a cronologia das ocorrências e as circunstâncias das mesmas. E às vezes nem mesmo cuidavam de usar a palavra em seu sentido exato. Muitos estudiosos modernos cuidam mais dessas minúcias do que os próprios autores dos evangelhos. Se insistirmos sobre a exatidão desses detalhes, criaremos problemas intermináveis para a harmonia dos evangelhos. O que importa é que houve a tempestade, que os discípulos tiveram grande medo e proferiram palavras pedindo a ajuda de Jesus. Talvez tivessem dito mais palavras do que as que estão registradas. Mas Jesus atendeu aos discípulos, realizando o grande milagre de acalmar a tempestade, e assim demonstrou o seu grande poder. O que mais precisaremos aprender desse texto? Eu coloquei esse trecho, apesar de sair um pouco do assunto, porque a gente insiste muito que a gente está aqui fazendo um estudo minucioso, mas procurando o espírito da letra, né? Muitas vezes a gente vai encontrar aparentes contradições ou coisas que a gente não vai conseguir entender. O próprio Champ mesmo traduz de uma maneira diferente do que a gente vê na Bíblia de Jerusalém e em Haroldo, né? Mas ele ressaltou a importância da gente não ficar se preocupando muito com esses detalhezinhos, fazendo discussões intermináveis em relação a isso. Embora seja importante aprender, mas... Eu acho que Jesus deixou um ensinamento para a gente, quando formos ler o que ele escreveu, e eu acho que quando formos ler qualquer coisa, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Uhum. Porque se a gente não se ater a isso, ela mata mesmo. Eu acho assim, né? Isso é uma coisa tão difícil e às vezes é até impraticável de ler. Né? O professor meu de análise do espaço humano, contando uma história lá, disse que às vezes é melhor esquecer do que lembrar. Às vezes o poder de síntese e o foco em um determinado conceito ou mesmo direcionamento do estudo, às vezes tudo tem que estar em função do objetivo final e do objetivo primordial. Que é o aprendizado, né? A gente pode ir estudando os detalhes em volta desse, mas não perder esse foco. Como você falou. Importante essa crítica e reflexão do Chamberlain, que eu acho que tem tudo a ver com o Neto, por isso que eu coloquei aqui. Mais algum comentário? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Discípulos. Discípulos. A palavra significa, em geral, aqueles que aceitam os ensinamentos de outro. Exemplo, de João Batista, Mateus 9,14, João comum era para denotar os aderentes de Jesus, que é no sentido geral, que é referindo-se especialmente aos 12, que tudo abandonaram a fim de seguir. J.D. Douglas, no novo dicionário da Bíblia. Se buscamos a sublimação por Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos
que nos exponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando os passos. Hermanos, fonte de vida, capítulo 7. Discípulos. Então, são os talmidim, né? Os discípulos que estamos almejando, né? Buscar ser seguidores. E não é um título fortuito, não é uma tarefa fácil. Você se chamar discípulo de Jesus, você tem que estar ciente de todos os encargos, as dificuldades que vão aparecer no caminho. Mais algum comentário? Tem um videozinho que eu estava vendo, acho que vai dar tempo da gente Eu passar. lembro de uma. Eu estava fazendo trabalho, né? O Rogério lá, e Severino Celestino foi entrevistado. E aí ele falou: será que a gente pergunta para Jesus o que é que ele quer que a gente faça? Porque a gente nunca pode se colocar como igual a ele, como maior, aí já é uma loucura, mas como igual, porque somos servos, né, de Jesus. Os discípulos, eu acho que eles encararam isso de uma forma grande. Os discípulos, né, que ele conviveu na encarnação dele. Porque eles seguiam exatamente o que ele falava, tentavam pelo menos fazer o que ele orientava, né? Interessante isso. Podemos? Podemos. Já que a gente está falando de discípulos, tem um videozinho que vai nos relembrar dos discípulos todos, rapidamente. Ela é do programa, eu esqueci o nome, mas é um programa espírita do Paraná. Inclusive, a Vida em Foco. A Vida em Foco. Aí tem um quadro parou, Pérola do Evangelho. Não sei se você... Pronto, já vai estar tranquilo para a gente passar, que é o penúltimo slide. Denis comentou aqui, uma referência à tempestade e mar está em Atos, quando Paulo passa por um naufrágio. Aqui também temos uma lição de fé e coragem. Quem lembra, quem leu o Paulo Estevão aqui, e lembra dessa passagem? Mas realmente eu me lembro que tem alguma coisa a ver com fé também. E com ele. Fracasso, e ele faz uma prece lá, mega pau, porque tava todo mundo praticamente desacreditado, todo mundo pensava que ia morrer. E aí é Paulo que vai lá e assume o papel de Cristo, né? Assim, invertendo os papéis em contexto diferente. E na Tibete, né? Nos evangelhos, né? E a passagem que segue é que ele é mordido pela serpente. Denis, você quer comentar sobre se você tem algo? Se quiser falar, fica à vontade. Sobre essa comparação, achei interessante. A passagem do Paulo Estevão, gente, eu não me lembro dos detalhes exatamente, mas é algo que ficou muito na minha cabeça mesmo, que Paulo já era Paulo, não era Saulo, Paulo já estava em missão, em prol do Evangelho, mas as dificuldades não paravam de surgir, mesmo com isso, né? Eles foram roubados, sofreram naufrágio, foram perseguidos, até o desencarne. A história do Paulo Estevão é linda desde o início, mostrando as dificuldades de Estevão, e depois a história de Paulo também é muito forte nesse sentido. Como os discípulos de Jesus não podem esperar neste plano terreno facilidades. Não. A gente, quando se propõe um trabalho dentro da doutrina de Jesus, a gente precisa estar preparado para isso, né? Vou dar um exemplo no nosso grupo musical, por exemplo. A gente recentemente lançou CD, né? E foi muito, muito bom para a gente e para a divulgação do Evangelho. Mas surgiram muitos obstáculos também, né, André? Sabe? Complicado. Então, a gente precisa se preparar, porque quando um trabalho é feito em prol do bem, do Evangelho,
existe também o opositor, né? Na verdade, a palavra Satanás significa opositor. Não essa figura do demônio, como é encontrado mitologicamente falando. Mas os espíritos ainda ligados a planos inferiores que se incomodam com esse trabalho que é feito, porque desperta consciência. Então, o discipulado não pode esperar facilidades. Vamos agora ver um videozinho. Se alguém... Só um comentário. Mas eu acho que a gente já sofre menos do que os primeiros cristãos, porque temos o doutrina espírita, que é até um consolador, né? É o próprio nome, é o consolador. Eu estava vindo para cá, abri aleatoriamente e apareceu algumas mensagens do Espírito de Verdade. Então ele vem novamente para fazer essa consolação nos dois mundos de uma forma muito mais efetiva, pelo menos para os nossos olhos. Né? Denis, você ia falar alguma coisa? Nessa passagem de Atos, o que acontece é que é um pouquinho diferente, porque Paulo ele aconselha que não se faça a viagem, mas aí o centurião, ele já está preso para ir para Roma aqui, e o centurião confia mais no comandante lá do navio, enfim, e não confia em Paulo. Aqui é uma simbologia para acreditar mais nos homens do que na mensagem divina. E aí o que acontece é que enfrentam a tempestade, mas na hora da tempestade eles não conseguem aguentar as consequências de seus atos, digamos assim. E Paulo está ali como se fosse a esperança mesmo. E ele diz que fiquem tranquilos, ele vai dar essa lição de esperança para eles ficarem tranquilos. Era melhor não ter feito a viagem, mas já que estava, que eles tinham tomado essa decisão, que aguentasse as consequências e que a vida deles não seria perdida, porque a missão ali era muito maior do que somente o transporte dos presos. Né? Era a missão de Paulo que estava em jogo também. E aí quando a gente tem essa missão mais nobre, né, embora as dificuldades, mas o objetivo, se a gente tiver boa vontade e fé, ele é sempre alcançado. Obrigado, Denis. Mas ao mesmo tempo, né, a gente tem que lembrar do quanto ele foi ajudado. Né? Não, com certeza. A gente está falando dos problemas que acontecem no plano físico, mas uma alma evoluída, ela não enxerga problemas, ela enxerga oportunidades. Né? A gente só se desespera por uma opção. Certamente um espírito como Chico Xavier não sentiu da mesma forma que nós sentiríamos as dores físicas, os desprezos que ele sofreu, a descrença e os ataques que ele sofreu, como a gente sentiria. Né? Então, é nesse sentido, a dificuldade que aparenta, mas o espírito sente se ele quiser. E eu sinto que quanto mais você faz o bem, e é uma lição que os espíritos deixam, mais auxílio você tem do alto. Então, quando você não pratica o mal, você já está fazendo uma coisa ruim. Agora, quando você também não faz nada, uma virtude negativa também é ruim. No entanto, você está fazendo bem. Até se te falar, quando você vê o sofrimento dos outros, ele ia para o centro, e às vezes doente e tal, ele saía agradecendo a Deus, porque ele via que as dificuldades que ele tinha de saúde e da vida dele eram tão pequenas em relação ao trabalho. As dores dos outros, que às vezes nem aceitavam as próprias dores, né? Acho que é isso, fazer o bem, caridade. Vamos agora, fez uma reflexão bem rápida, vamos ver o vídeo. Esse vídeo, ele nos relembra dos discípulos, os nomes dos discípulos, né, a posição de cada um, porque às vezes a gente está estudando e lê os discípulos e não sabe bem de quem a gente está falando, confunde. É bom sempre rememorar. Mesmo lendo várias vezes, a gente às vezes confunde. Então, só para lembrar, e eu vou até passar ele usando a técnica de André, certo? 1.5, porque ela fala bem pausadamente. Então, eu recomendo para os de casa aí que também coloquem velocidade 1.5, ok?
aí no YouTube. Vamos lá. Jesus tinha outros discípulos além dos 12, né? Aquela história, o que é ser discípulo, o que é ser apóstolo, né? Também é outra... Eu acho que no Sermão da Montanha fica nítido isso, quantas pessoas seguiram. É isso? Porque pelo que eu sei, não foi só... Talvez mais naquela passagem do Pentecostes, né? Que alguns falam dos 500 da Galileia, onde, a partir dos discípulos, ele estabeleceu bem esse núcleo dos apóstolos. E a partir deles, obviamente, muitas pessoas o seguiram, o acompanhavam. Como em várias passagens a gente vê que, além dos apóstolos, tem várias pessoas em caravana. Tem um relato de Paulo, eu acho que foi Joana que disse sobre Maria Madalena, né? Maria Madalena também seguiu Jesus, apesar que isso não é citado na Bíblia, né? Assim, não diz o trabalho que ela fez, no sentido de cuidar dos doentes, quase um franciscano, né? De ter deixado algo que ela fazia para seguir a Jesus. Então existem os discípulos, vamos dizer assim, que ficaram no bastidores, né? Não foram ditos discípulos mesmo, foram oficializados, não iniciados, mas oficializados. Mais algum comentário? O bom é a gente já perceber que existiam alguns que eram parentes, André e... Já tinha visto antes um pouquinho, né? Foi? Teve a história da cura da sogra de Pedro. Já tinha visto. André e Pedro, alguns eu já tinha visto.
Mas é bom lembrar. Aí todos, é o momento que todos estão presentes ali no barco. Então é interessante a gente descobrir essas figuras e essas personalidades. Agora vamos para o último slide, que tem um trecho em Marcos que fala, vou até aproveitar e voltar aqui para lá, para pegarmos no contexto. Né? O Lucas está manuseando muito bem. Ficou bem, não? Mas brava. Onde foi que tu pegou? Ali embaixo. Aqui, ó. Os quadradinhos. Ó, no versículo 36. Após deixar a turba, acolhem Jesus no barco, do modo como estava. E outros barcos estavam com ele. Do modo como estava. Por que isso? Né? Aí tem um comentário, vamos lá voltar. Esse assim como estava, ou do modo como estava. Tem um comentário do Pastorino. O evangelismo. Todos já leram, né? Como é o último, eu vou ler aqui. O evangelista Marcos anota o pormenor de que Jesus foi assim como estava. Ou seja, não desceu à terra para apanhar o manto. Recomendável numa travessia do lago durante o frio da noite, a 200 metros abaixo do nível do mar, onde as variações climáticas são bruscas. Aí ele vai dar a opinião dele, né? Muito importante dizer isso. Recostando-se cansado, embora a elevação espiritual extraordinária, possuía um corpo físico e, portanto, estava sujeito ao cansaço. Adormeceu para refazer as células fatigadas pelo trabalho exaustivo dos últimos dias, sobretudo pelo magnetismo gasto nas curas. Note-se que esta é a única vez em que os evangelhos nos apontam Jesus a dormir. Também nessa fonte que eu queria. Primeiro, essa parte inicial, né? Esse detalhe, Jesus, essa expressão, segundo o Pastorino, significava que Jesus não pegou o manto para se proteger. A roupa do couro, né? Foi na coragem, na cara da coragem, tranquilidade, peito aberto, para enfrentar a tempestade. A mesma coisa que você vai pegar um ônibus de Guanabara e deixar ficando em cima. Não faça isso, leve um lixo sozinho. Complicado. Ninguém foi fazer isso, sabe? Meu Deus. Porque frio de menos de 17 eu não aguento o ar-condicionado da Guanabara, não. Até o vidro embaixo, né? E esse outro trecho embaixo do Pastorino também. Já é uma deixa dos comentários espirituais. Já é uma deixa. É uma interpretação legal. Ele está falando uma interpretação dele, mas a gente pode começar a refletir, né? Eu não sei ainda, minha opinião não sei se Jesus naquele momento precisava descansar ou se era uma oportunidade de dar uma lição. Ou os dois. Os dois. Na verdade, o texto em si, tanto de Mateus, Marcos e Lucas, não nos deixa depreender em definitivo nada, se ele estava cansado, porque não diz, né? E ele cansado foi se deitar. Então isso é uma especulação, não está no texto, é uma especulação. Agora, é interessante o fato que ele coloca como argumentar a questão dele ter feito as curas antes. O espírito como Jesus, não sei se faria... A gente vê alguns médicos de cura ou defeitos físicos que certamente que realmente sentem desgaste. Que é um fluido do corpo, né? O ectoplasma é um exercício físico. Então realmente ele sente. Agora Jesus, não sei, Jesus é um espírito à parte, né? Isso me lembra algumas palestras anuais de aniversário lá da casa, lá Jesus, Severino Celestino ia fazer a palestra lá. E uma mesma trabalhadora, todos os anos, quando abria para perguntas, ela dizia: mas enfim, de que é feito o corpo do Cristo? Por que ele saiu? Estava lá com o negócio fechado, ele saiu, depois ele apareceu, ele estava materializado, ele não estava materializado, ele tinha veste, ele não tinha veste. Todo ano, aquela pergunta voltava para a mesma pessoa, tanto que a gente já sabia. Quando fosse sair, se a pergunta era escrita e tentava... mas eu fiz uma pergunta,
que ainda não está respondendo, não encontrei uma pessoa que pudesse. Infelizmente, o nosso conceito de materialidade e o nosso conceito ainda do que é relativo ao corpo e do que é relativo ao espírito é uma coisa que a gente aprende e que a gente está em processo até de distinguir, na verdade, o que poderia ser essa influência da necessidade física e a necessidade do espírito, né? Enquanto completo, né? Enquanto plenitude, enfim. Então é complicado você dizer que cansaço. É complicado você dizer ao que se deva, né? Se a gente também não sabe, dentro das condições que ele tinha, enquanto espírito evoluído, da necessidade dele ir resolver alguma coisa. E para a gente simplesmente traduzir em sono. E também da outra parte, de acreditar que sono é uma fraqueza, que o descanso não faz parte de uma construção necessária para a natureza humana, para a nossa natureza, e com respeito que ela deve ser dada, né? O sono pós o trabalho, né? Dentro daquela condição natural de vida, e não pela discriminação do descanso e do repouso, que é uma parte do ciclo natural também, né? Então, parte do princípio até da educação, que precisamos ter enquanto tempo, enquanto atividade, no meu ver. Mas, assim, ainda está muito longe a gente descobrir essa. Se a gente vai descobrir, ó. Tem uma coisa sobre o sono, que é uma música, um trecho chamado Amor de Índio, que ele fala: lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. Não. Também não. É de um cara menos famoso, na verdade gravou aqui. Eu conheço. Agora que ela cantou, eu conheço. Severo Guedes. Agora, realmente, nós somos seres essencialmente espirituais, tanto é que diariamente temos esse reencontro com o plano, ao dormir, né? Denis fez 2 comentários aqui. Um que ele vai falar, que é a questão da referência do Salmo. Ele disse também que o lugar mais frio do mundo é o ônibus de Guanabara. Diga aí, Denis, essa referência do Salmo 107, se você puder nos trazer. O Salmo 107, ele vai falar sobre Deus salvando o homem de todo perigo. E aí tem um trechinho a partir do versículo 25, que ele diz assim: desciam em navios pelo mar, comerciando na imensidão das águas. Eles viram as obras de Yahvé, no alto mar as suas maravilhas. E gritavam a Yahvé na sua aflição. Ele os livrou de suas angústias. Transformou a tempestade em leve brisa e as ondas emudeceram. Então aqui a referência, né, é o poder, o que os evangelistas fazem é colocar o mesmo poder de Deus nas mãos de Jesus, mostrando que ele é o representante divino aqui na Terra. É o espelho para nós, né? A gente enxerga Deus em Jesus. É porque é a referência maior que a gente tem para enxergar Deus. Enxergar essa coisa que a gente não entende ainda em sua completude. Valeu, Denis. Sublime. Obrigado, Denis. Como sempre, está ali fazendo os links mais importantes que o Google poderia ter feito. Então, gente, esse checar aí inclusive, é tudo simbologia que eu falei, que Jesus como espelho, tudo a imagem dele é na imagem da Sim. Eles não identificavam, não se identificavam dele, identificavam uma pessoa. E é a essência dos ensinamentos dele. Mas a gente vai interpretar bem melhor essa passagem essa semana aqui. E hoje nós estamos nos aproximando da Páscoa. Antes de nós fazermos a prece musical, nossa amiga Maura nos trouxe um presente. Ai, meu Deus. Não é ovo de Páscoa. Um presente espiritual. Olha, eu estou até vermelho, calma, mãe. Uma poesia que ela vai
Prazer. E fazer uma reflexão simples, né, dos passos de Jesus até a cruz, fora as polêmicas, né, se era acampamento de vinhos, né. O interessante é que eu me baseei totalmente nas escrituras, né. Vou ficar de pé. Vem pra cá, pra fazer essa... Para o pessoal Aqui, ver. ó. Aqui. Lá do violão. Aí não dá pra essa também, não. Tá mais Aqui, ó. pra cá. Isso aí. Aí já dá pra... Rei dos Reis. Seguindo as passos de Nazareno, quando caminhava sereno pela Galileia dos aflitos, curando, pregando, buscando, se abster perdido. Seguindo os passos, Nazareno, quando te vi triunfante e belo, adentrando Jerusalém. Humilde, um jumentinho, a cidade se agitou. Quem é este? E o que fez? É Jesus, Nazareno. É Jesus, o Rei dos Reis. Segui teus passos, Nazareno, no caminho do Gólgota sombrio. No dia quente estavas frio, e teu semblante era de dor. Como um cordeiro resignado, ele calou seu coração. Palavra alguma. Segui teus passos, Nazareno, rumo ao sacrifício supremo, onde num gesto de amor extremo concedeste o perdão. Aos que te coroaram com espinhos, te pregaram na cruz. Fizeste da cruz o teu trono, Rei dos Reis. Jesus. Muito obrigado, Márcio. De verdade. Ouvindo essa vibração maravilhosa. Qual música que você escolheu para ouvir? Essa é uma boa pergunta. Alguém sugere? Vou fazer uma enquete aqui. Uma sugestão? Vocês querem ser? Senhor, Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dá-nos tua bênção, ampara-nos à espera, ajuda-nos no ideal, na estrada longa da vida, da vida, da vida. Seja para o teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor. Seja para tua bondade nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dai-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é nossa esperança. Seja para o teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor. Seja para tua bondade nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dai-nos tua mão generosa e santa.
caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é nossa esperança. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é nossa esperança. Vamos nos abraçar agora. De frente ao data show sempre, né? Seja onde estiver, seja no lado. Exatamente. Se puder reservar um tempinho, vou mandar o mais rápido possível para todos. Os trechinhos. E assim que der um espacinho, dê uma olhada e mandem para mim, para Antônio. Briga muito bom isso aqui, viu? Isso também, saudade. Não é dois devs que eu não pude vir com provas muito pesadas, mas Deve ser do grupo, né, amiga? eu tive que sair, gente. Tava lotando meu celular, mensagens de outros grupos também, e eu não estava dando conta do que estava acontecendo. E aí a gente fica numa sensação ruim, porque a demanda acontece, eu fui falar com ele, Diego, passou, eu não tive tempo de fazer atividade, e aí, no dia que ele apresentou, né, no passado, aí eu fico assim, né, naquela situação de tentar acompanhar, de ver as coisas legais, mas também vendo a importância que tem um momento de organizar direitinho o tempo e saber parar quando a gente precisa parar um pouquinho e focar. Mas é isso, né? Pelo menos as primeiras semanas de prova, superadas com sucesso. Aí agora a gente já vem partindo para essa organização já mais pensadinha e tal, e poder voltar em breve. Tá? Mas eu tô no Face, tô no grupo, gente. Estou aqui para ações. Valeu! Não, né? Que susto.